Eliorne é fundador da Cyrela, uma das maiores incorporadoras de imóveis residenciais do país, presidente do Conselho de Administração. Orne é bacharel em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. À frente da companhia, trilhou sua carreira de forma conservadora e discreta. Seus valores estão amparados em pilares como integridade, respeito, fazer o bem, otimismo e dedicação ao trabalho. Em 94, houve a constituição da Brasil Realty, uma joint venture com a empresa argentina ISA, e em 2002 houve a aquisição total da empresa. A Cyrela Brasil Realty foi pioneira no setor imobiliário a abrir capital em setembro de 2005. Outros fatos mostram a inovação da empresa e do seu controlador, como a criação da construtora Cyrela em 1981, da Facilities, marca para gestão de serviços exclusivos para a propriedade Cyrela. Em 2006, a CCP, empresa focada em imóveis comerciais para locação, e da Live, empresa focada em imóveis de baixa renda, em 2007. Eliorne, ao lado de sua esposa Suzy, é o primeiro brasileiro a aderir ao The Giving Pledge, programa criado em 2010 por Bill Gates e Warren Buffett. Ao longo de sua trajetória em fazer o bem, criou alguns institutos. O Instituto Cyrela, que foi criado em novembro de 2010 com o objetivo de melhorar a vida dos operários da construção civil e de suas famílias, além das comunidades perto de construções da Cyrela. Em 2017, criou o Instituto Liberta para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Trata-se de um instituto de conscientização e capacitação para lidar com o problema. A presidente da entidade já está entrando aqui conosco, a Luciana Temer, e será o segundo momento aqui da nossa live, que nós vamos falar do Instituto e de filantropia. Em 2019, junto com outros empresários, também criou um movimento bem maior para promover a cultura de filantropia no Brasil e também apoiar financeiramente pequenas ações com forte impacto local e grandes ações com potencial para transformar o Brasil. Então, senhor Eli, acho que eu já falei demais. Eu sei que eu queria começar ouvindo sobre a sua história. Eu sei que o senhor saiu da Síria ainda bebê e chegou ao Brasil quando criança. Nós gostaríamos de começar, então, ouvindo essa história desse menino que chega ao Brasil, um país de cultura diferente, que influências, sonhos ou exemplos trazia consigo? Essa é a primeira pergunta. E depois gostaríamos também de saber como começou a Cyrela. Sei que o senhor começou negociando apartamentos, depois terrenos, mas agora a palavra é sua. O Cláudio também pode nos ajudar a complementar essa história. Por favor. Bom dia. Eu não falo tão bem como você, infelizmente, mas não tem jeito. A arte de falar é um dom que Deus deu, ou não deu para alguns e deu para outros. Eu vim aqui, nasci em 44 na Síria, saí de lá com 6 meses. Meus pais foram até o Líbano, onde ficamos até 54, 9 anos. Depois passamos um ano na Itália, na casa da minha irmã. E desde 55 no Brasil. Comecei a trabalhar com malaca, que é produtos químicos, vendendo de porta em porta. Depois começamos a fazer coletagem de apartamentos, até o dia que eu comecei a comprar e vender apartamentos sem dinheiro, que com dinheiro não teria graça nenhuma. Sem dinheiro, era $1.000 de sinal, por exemplo, emprestado, $3.000 em 90 dias, sem correção, sem juros, e $6.000, valor em reais, obviamente, em 36 meses, com juros sem correção. Eu era obrigado a vender o apartamento em 90 dias para poder pagar a segunda prestação. Isso eu consegui fazer em mais que 100 casos. Depois começamos a fazer a mesma coisa com terrenos. Comprar terrenos sem dinheiro, 10%, 30% e 60%. E íamos permutar os terrenos com as construtoras, de maneira a ganhar mais ainda do que o puro lucro de uma venda. Conseguimos partir de um patrimônio de quase zero até 50 milhões de dólares naquela época, ou seja, em 65, 66. Depois veio a crise do petróleo, a gente desmanchou a empresa que era familiar e cada um começou a trilhar seu caminho. Eu comecei a construir apartamentos. Em 1990 e pouco, fiz a sociedade com a ISA da Argentina, que era sócia do George Soros. Começamos a comprar imóveis de renda.
Em 2002, eles tiveram problema de moeda na Argentina, foram obrigados a vender seus imóveis. Eu comprei a parte deles, não tinha dinheiro no banco, mas saiu o dinheiro, apareceu. Como? Não sei. Aí comprei a parte deles em 2005, juntei as duas empresas e fomos na bolsa. A ação da bolsa subiu naquele ano 30 vezes. E partimos de uma plataforma X para outra plataforma XX. Isso aconteceu em 2005. O resto é história, não vale a pena contar, não tem nada especial. Agora, por que a ação subiu 30 vezes? Por que, Emília? Por quê? Eu lhe pergunto. Eu perguntei primeiro. É bênção de Deus? Teste de Deus. Teste. Tudo que acontece para você é teste. No meu caso, eu tinha prometido doar 60% do meu patrimônio em 1990 e pouco para a caridade. Obviamente que o patrimônio era bem menor. Quando subiu 30 vezes, aí Deus queria ver se eu aceitar o teste. Podia aceitar ou não aceitar. Claro que eu aceitei. Eu estou cumprindo as mesmas regras do que cumpri antes da promessa. Ou seja, 60%, Suzy, não interfere. Não, só quero falar uma palavrinha. Boa tarde, eu sou Suzy, esposa do Eli. Boa tarde. A senhora está falando para o Ceará, dona Suzy. Para todos os empresários cearenses. Prazer. Muito prazer, meu sotaque, porque eu sou do Chile, morei na Argentina, então estou aqui no Mercosul e, graças a Deus, mais de 40 anos casada com o Eli. Eu queria só agregar que uma noite, era uma sexta-noite, estavam todos os meninos, ainda não eram casados, e o Hélio anunciou dos 60%, e nós já sabíamos de antes, porque ele sempre falou que o dinheiro tem que ter um fundo social, porque a gente não consegue comer 3 banquetes por dia. E também o que ele comentou do teste, mas o mais bonito foi que um dos meus 3 filhos falou: pai, mas você tem que fazer isso em vida, ver onde vai o seu dinheiro. Então, eu me senti, sabe, muito, muito orgulhosa que a mensagem dele, nossa, da família, passou para meus filhos e eles continuam. Um outro filho meu, porque eu não falo os nomes, quando vendeu o primeiro terreno, comprou, ganhou uma comissão muito importante e ele doou tudo para a caridade. Então, só queria complementar que o mais importante é dar o exemplo para os filhos e eles assim vão falar para os filhos dele e a gente tem a obrigação de ser coerente e de transmitir a mensagem. Eu lhe agradeço o depoimento e acho importante até ouvir um pouquinho sobre isso, porque me parece que esse exemplo também veio do seu pai, não é isso, senhor Eli? Exatamente. Meu pai doou 100% quando eu tinha 40 anos e aí foi o começo da semente da lição da beneficência. Ou seja, o dinheiro não tem que ser guardado, tem que ser utilizado, tem que trabalhar, também tem que doar e dar. Senão a vida fica oca, fica sem sentido, fica egoísta. E com certeza quem acredita em Deus, ele sabe que a vida eterna é muito infinita. Se alguém vai lá e não faz o bem na vida e que pode fazer o bem, ele vai lá pelado, fica pelado a vida inteira. É muito triste ficar pelado, é muito triste ficar pobre, sem esperança, a eternidade. Agora, então, uma pessoa inteligente doa. Se tem dinheiro é para doar, não é para doar tudo, mas para doar. Quem não doa é egoísta. Não. Eu queria fazer uma pequena ressalva, porque eu sou do caminho, da linha do meio. Se bem que tem coisas que são ou brancas ou pretas e às vezes no cabe o cinza, tem algumas que sim você pode misturar. Então, eu me refiro, quando ele fala dar 100%, eu não acho justo, não acho correto e acho que os filhos vão se revoltar. Então, 100% para mim não é, 10% também não é, mas uma coisa mais equilibrada, nem 8 nem 80. É a sabedoria da esposa. Sim. Parabéns. Não, da Bíblia que fala assim. Da Bíblia, sim. A Bíblia, justamente, nem 8 nem 80, e eu acho que os filhos ficaria muito
eu, por exemplo, eu ficaria triste se meu pai dá 100%, porque eu sou parte dele, sou a continuidade, eu sou a herança, então a gente quer receber. Sim. É isso aí. Mas, seu Eli, eu tenho uma curiosidade. O que motivou seus pais virem da Síria para o Brasil? Meu pai faliu quando eu tinha 7 anos. Faliu no Líbano e na Síria. Então, perdeu tudo. Naquela época, a falência era falência de verdade, não era falência de mentira. Tivemos que viajar do Líbano com bilhete pago pelo meu cunhado da Itália. Viemos no porão do navio e passamos um ano na Itália casa da minha irmã, que não tínhamos como ter coisa própria. E no Brasil era a terra do futuro. Então, todo mundo que tinha problemas financeiros vinha aqui naquela época. Então, viemos aqui e meu pai, bem ou mal, conseguiu fazer uns 500 mil dólares na época. E doou 100% para a obra de caridade. E aí foi a lição que me trabalhou muito, fazer igual ao meu pai. O exemplo em casa é muito importante. Finalmente, chegamos em 60%, e isso foi dado, isso que foi feito, isso que foi prometido, isso que está acontecendo. Uhum. Eu me lembrei, não, um minutinho só, porque eu gosto de coisas práticas. Sim. Eu me lembrei de um exemplo muito bonito, que nós, na religião, com 13 anos, o menino tem a maioridade, e a menina tem com 12 anos, e se faz uma cerimônia religiosa na sinagoga, onde se diz que passa de ser criança e já tem responsabilidade. E aí o Hélio, o nosso filho maior, comentou assim: mas eu não quero fazer mais uma festa, não quero fazer eu quero deixar uma mensagem para ele. Aí o Hélio teve a ideia de fazer um bar mitzvah coletivo, com mais 35 crianças que não tivessem a oportunidade de festejar nesse nível, café da manhã, uma festa, música e também assim. Então, a gente convidou 35 crianças de orfanatos e eles podiam, e de escolas que não tinham os meios, e podiam vir, cada um ia ter uma ou duas mesas com as famílias e amigos, e receber regalos, e todo mundo estava vestido igual, todo mundo. Mas o mais bonito de tudo foi, muitos anos depois, meu filho já tinha 25 anos, 26, e ele fazia parte de uma organização de jovens de voluntários. E uma noite, 2 anos depois, essa associação estava fazendo 2 anos, teve um jantar agradecendo as pessoas que colaboram. E, logicamente, meu marido, como meu filho estava aí, era um dos patrocinadores. E cada voluntário fazia um filme de 5 minutos. Aí meu filho, eu nem esperava, porque ele não contou, não comentou, ele falou assim: o presente mais bonito da minha vida foi quando eu compartilhei minha festa com mais pessoas. Eu soube o que é dar, e dar é só alegria. Então, isso emociona muito, muito a gente. Isso emociona todos nós, viu? Suzy. Vou lhe chamar de Suzy, já estou... Chama de Suzy. Eu adoro Emília, o nome. Deixa eu dar um depoimento, aproveitar, porque, primeiro, boa tarde a todos. É ela que manda na família toda e manda na gente, tá? A dona Suzy. Não é, seu Hélio? Não, e aí? Não, eu vou lhe falar, você é advogado, você leu muitos livros, mas eu te desafio e te falo que o único que manda é Deus com os 10 mandamentos. É isso aí, é isso daí, eu só sei. Eu posso ser assim metida, posso dar conselhos, e ela sempre foi assim. Mulher, quando se fala que a mulher tem um sexto sentido, não é? É uma sensibilidade, não, é uma sensibilidade a mais e uma sabedoria a mais. Só o fato de carregar um bebê 9 meses, você fica pensando, meditando, dando valor à vida, vendo que isso é um milagre de Deus, que isso nos dá oportunidade de dar esses conselhos. Não tenha dúvida. Emília e demais, eu tenho 30 anos de mercado e eu participo aí do dia a dia e vou fazer até um depoimento até fora do roteiro que a gente já falava. Assim, é muito que eu sou na minha vida, meus princípios, valores, de tudo que eu conquistei e da minha formação como ser humano, eu devo a esses dois aí, tá?
e a empresa e a família é a minha segunda família. Eu não estou no testamento, eu assinei o testamento da doação com os dois, eles são testemunhas, eu sou a testemunha da doação em vida do seu Eli e da dona Suzy, porque a doação foi feita em vida dos dois juntos, com consentimento dos 3 filhos. Então, essa é a minha segunda família, passei os melhores momentos da minha vida ao lado dele, foi meu grande professor, e para mim é até difícil estar aqui numa live debatendo com ele, porque ele é meu professor, eu vou ser o aluno dele pro resto da vida. Ele fala que eu evolui muito, e foi muito por conta dos conselhos e de estar, acho que eu fui durante muitos anos, eu, Novelino, Jorge Zausner, eles muito mais do que eu fui durante muitos anos, 16, 17 horas por dia ao lado desse homem aí, e nos domingos a dona Suzy também na casa, a gente ia para casa trabalhar, ver terreno logo cedo, fazia reuniões, ela servia todo mundo, sempre com todo carinho, com toda dedicação, todo mundo, todos sendo iguais. Sim, isso eu posso falar para vocês, tem grandes empresários aqui. A Cirela... Cláudio, você sabe tantos detalhes que daria uma novela para maiores de 25. Então, eu sei disso. Então, a Cirela e o Exemplo é uma das empresas mais admiradas do Brasil há muitos anos, porque tem muito forte essa pegada, essa influência do fundador. Se você vai lá hoje, eu sou membro do Conselho da Filantropia, tive o privilégio de estar tantos anos ao lado do seu Eli, estou até hoje com a minha empresa, mas todos os meus negócios eu compartilho com ele, todos. Dos meus negócios, do que eu estou comprando, do que eu estou fazendo. Vou até contar uma história para vocês. Quando eu fui montar a empresa com meus outros sócios, Sérgio Atier, que deve estar assistindo, o Ivo Von Hart, me convidaram para a gente montar a W Hilt. O seu Eli, ele já não tem mais o costume de todo domingo, ele já não está mais na operação, ele é presidente do conselho, ele tem uma rede de hospitais, ele tem, hoje a filantropia ocupa 60%, 70% do tempo dele. Ele virou para mim e falou assim: onde você está comprando os terrenos? Ele falou: me pega domingo em casa às 10 da manhã, eu quero ver todos os terrenos. Ele foi comigo, e eu não serei nunca um concorrente. Eu fui comigo ver todos os terrenos que eu estava comprando para eu não errar. Isso há 2 anos atrás. Então, tudo que ele faz na vida e tudo que ele tem na vida e a família merece é tudo o que Deus está devolvendo. Só para a gente fechar essa história do seu Eli e da Cirela, e depois, com a liderança aqui do Beto, a gente entrar um pouquinho, falar um pouco do mercado da construção, a expectativa diante desse cenário. Eu queria que o senhor Eli falasse rapidinho do momento de abertura de capital. Como foi isso? Eu vi algum registro, alguma entrevista sua, que o senhor sempre comenta assim, que no setor imobiliário não é bom ter bonança muito grande, que é sempre bom estar com o caixa apertado para poder desafiar. Me fale um pouquinho desse período. Em 2000 e pouco, eu perdi algumas concorrências para empresas nacionais estrangeiras de construção. Eu me senti mal. Então, eu costumava ter alguns sócios vestidos comigo, mas decidi ter independência. Então, a única maneira de ficar independente é ir na bolsa. Vou, não vou, fui. E aí me perguntaram depois, vale a pena ir na bolsa? Para encher o bolso, vale a pena. Vai ter menos gosto do que você não ir na bolsa. Mas é uma realidade, sem dinheiro você não trabalha, dívida não resolve. Então, quem pode ir na bolsa tem que ir. Até que esse é um mundo moderno. Fui na bolsa em 2005 e até hoje estamos vivos, bem vivos. Nunca tivemos problemas com acionistas, a gente respeita muito o acionista, que é importante. E tentamos não fazer nada errado. Deixa eu começar. Pronto. A Luciana já tá na sala. Já. A Luciana já 10 anos atrás, eu vi um artigo falando de prostituição infantil no Nordeste. Isso me chamou a atenção, me chocou. Tentei por 2 anos fazer um trabalho de propaganda contra o abuso sexual de crianças menores e depois abandonei por covardia. 3 anos atrás de agora, eu relembrei e decidi recomeçar e não parar. Então contratamos uma mulher fantástica, que é a Luciana Temer, e temos feito um trabalho incessante contra a prostituição infantil no Nordeste. Fizemos um filme faz um mês, cujo trailer foi visto por 18 milhões de pessoas no Brasil. Então, depois eu falo do bem. Então, Luciana, por favor, explicar o que é Liberta.
Esse Muito trabalho tem que bem. ser feito no Nordeste também, basicamente. Sim, nós até conversamos ontem, né, Luciana? E foi a primeira Sim. coisa que eu pontuei, exatamente porque nós temos na nossa memória e muitas vezes refletimos aqui que o turismo, que é um dos setores que se desenvolve mais no Nordeste, pode ter sido um caminho aí para a ampliação dessa exploração sexual de crianças e adolescentes. Esse é um tema muito forte, senhor Eli. Imagino que quando o senhor escolheu defender essa causa, já sabia que era um tema forte e realmente só uma liderança como o senhor poderia ter abraçado essa causa. Então, nós trouxemos até o filme, né, Luciana? Mas você fica à vontade Sim. aí para fazer a abertura. Emília, escravidão é permitida por lei? Não. Uma menina de 5 anos que é abusada, ela é livre? É um verdadeiro Ela é absurdo. escrava, é escravidão infantil. Isso precisa acabar. Ou nós temos honra, dignidade e acabamos com isso, ou senão nós somos fracos e culpados. Perfeito. Dona Luciana? Luciana. Muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, bom, boa tarde a todos. Queria agradecer, Emília, o convite que generosamente fez para que a gente entrasse aqui nessa conversa sobre construção civil, né? E que o doutor Eli faz muita questão de que a gente fale sempre sobre esse tema. Queria dar aqui meu testemunho. Esse começo da conversa me emocionou muito. Eu não estou como o Cláudio há tantos anos com o doutor Eli e a Suzy, mas esses 4 anos me fizeram crescer muito como ser humano e, inclusive, ficar muito sem vergonha para falar do assunto em todos os espaços e todos os lugares, não é? Como o doutor Eli diz, a gente não pode ter vergonha quando a gente está fazendo bem. Então, estou invadindo aqui esse espaço da LIDE, com autorização de vocês, a convite de vocês, para falar desse tema que é tão importante e tão invisibilizado, não é? Veja, do que a gente trata? A gente trata de violência sexual infantil no Brasil, com um recorte específico, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, muito rapidamente, vou fazer uma distinção aqui que quase ninguém sabe. Você tem 2 crimes previstos no Código Penal. Um chama estupro de vulnerável, que é quando um adulto tem uma relação sexual com uma criança, menino ou menina, de 0 a 14 anos. Não importa se consentido ou não, pressupõe-se violência sexual, pressupõe-se esta violência e é chamado de estupro, pena de até 15 anos de cadeia. Então, esta é uma situação que é conhecida socialmente como abuso e que o doutor Eli fala muito. Quando uma menina de 5 anos é violentada, isto é uma escravidão, uma indignidade absoluta que a gente não pode permitir. Uma outra situação, que é um crime previsto no Código Penal também, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes, é quando um adulto paga ou faz qualquer troca mercantil, pode ser um saco de bolacha, com um adolescente, menino ou menina, de 14 a 18 anos. Então, são 2 situações igualmente previstas e graves no Código Penal. A verdade é que o Brasil tem números vergonhosos em relação a esses 2 crimes. Em relação à exploração sexual, que ninguém fala desse assunto, ontem conversando com a Emília, né? Emília falou do chamado turismo sexual, que de fato é uma coisa muito característica, Norte e Nordeste, mas eu fiz questão de dizer para ela, vamos tirar esse estigma, Emília, Norte e Nordeste não é responsável pelo Brasil ser o 2º país com maior índice de exploração sexual infantil. A gente está falando do conhecido prostituição infantil, né? Não é o Norte e Nordeste, não é o turismo sexual que é responsável pela essa marca vergonhosa de 2º país com maior índice de prostituição infantil. Né? É todo o Brasil, porque essa é uma situação naturalizada no Brasil. Nós somos o 4º país com maior índice de casamento infantil e está diretamente conectado à situação de exploração sexual também. Muito bem. Então, vejam só, em relação à prostituição infantil, que é o que o Instituto trata mais diretamente, nós somos o 2º país e ninguém fala disso, né, dessa vergonha. Em relação à exploração, ao abuso sexual infantil, que parece sempre uma coisa excepcional, exceção, né? Deixa eu contar uma coisa para vocês, que acho que é bastante importante e significativa. A cada 3 horas no Brasil tem uma criança sendo estuprada. A cada 3 horas. Nessas 3 horas aqui, né, desculpa, a cada hora 3 crianças. Desculpa, a cada hora 3 crianças. Nesta 1 hora que nós estamos conversando, 3 crianças foram estupradas no Brasil. Este dado é um dado do Ministério da Saúde, né? Relatório Sinan de 2018. Vejam só, são casos registrados na saúde, ou seja, são casos graves, não são violações pequenas.
Porque só chega na saúde quando, de fato, há uma marca física na criança. Então, nós estamos falando de estupro, sim. Né? E olha que coisa grave. Eu falar que 3 crianças são estupradas a cada hora no Brasil já seria medonho. Mas se eu disser para vocês que quando a gente olha o recorte de registros, 60% é Sul e Sudeste, 40% dos registros é responsabilidade do Sudeste, 20% responsabilidade do Sul. Então, vejam a imensa subnotificação. Então, esses números medonhos são ínfimos perto da realidade brasileira. A gente está falando de uma epidemia. A gente fala de coronavírus, a gente pensa nessa situação como epidemia, mas a gente não olha a violência sexual contra crianças e adolescentes como uma epidemia. E por que a gente tem que olhar? Acho que por 2 razões. Uma razão que toca diretamente ao Dr. Elie, e ele sempre fala, a dignidade humana, essas meninas, a gente não pode ser uma sociedade que admita estupro de crianças. Nós não podemos ficar inertes diante de estupro de crianças. Então, esta é uma situação. Mas eu gosto sempre de trazer um outro dado, que é o dado do custo social da gente fechar os olhos para casos de estupro de menina de 1 mês, 2 meses. Sim. Cuja fotografia vai na televisão e vale 20 mil, 30 mil reais. Isso é muito pior do que o estupro puro. Então, a gente está falando isso que o doutor Elie fala de pornografia infantil e que é medonho, né? E que olha que dado interessante. Medonho, porém interessante. A União Europeia tem uma polícia, que é a Polícia da União Europeia. A Polícia da União Europeia já identificou que nesse período de confinamento na Europa, o crime organizado, ele trocou de atividade, ele se adaptou também ao confinamento. Ele deixou de aplicar tanto em contrabando e tráfico de drogas, e onde que ele começou a aplicar muito da sua energia, o crime organizado, em produção e distribuição de material pornográfico infantil. Olha que loucura. Na Espanha, no mês de março, aumentou em 25% o download de material pornográfico infantil. Então, a gente está falando de uma cultura muito perversa e que todos temos que olhar. Mas só para acabar o meu raciocínio, a gente falou da dignidade da criança, que é fundamental ser defendida, mas eu estava falando do custo social. E acho que aqui eu gosto de falar para o empresário do custo social. Porque a gente tem a impressão que não é com a gente. No fundo, a gente tem a impressão que uma menina de 14 anos na praia se prostituindo não é problema nosso, até porque ela está lá porque ela quer. Isso é uma mentalidade, gente. Vocês me desculpem, mas eu estou sendo franca, porque inclusive tem pesquisas que nós encomendamos com o Datafolha que deixa bem claro isso, essa sensação do brasileiro de que uma menina de 15 anos se prostituindo é problema dela, a vítima não existe mais. Só que essa menina sai da escola, né, portanto ela não se capacita, tem filhos precocemente, esse filho vem parar no colo do Estado. A gente sabe o que acontece com essas crianças que caem no colo do Estado, de famílias desestruturadas. Não é? O caminho natural para a marginalidade, para a criminalidade, é gigante. Lógico que tem adolescentes maravilhosos que conseguem superar com muita resiliência, mas são quase heróis, porque o caminho natural é eles serem jogados para a marginalidade. Esta conta a sociedade brasileira inteira paga. Ou seja, fechar os olhos para o fato de nós termos o segundo país com maior índice de prostituição infantil significa uma conta que todos nós pagamos, porque este ciclo de violência e miséria não se rompe. E não existe possibilidade, no meu entender, né? Eu sou advogada, professora de Direito Constitucional, além de, com muita honra, diretora do Instituto Liberta, fui secretária da Assistência Social 4 anos no município de São Paulo, fui secretária do governo Alckmin durante 2 anos, Juventude, Esporte e Lazer. Eu vou dizer uma coisa, sustentabilidade econômica não funciona sem sustentabilidade social. Tem que caminhar junto. Então, quando a gente fala de economia, a gente tem que falar de sustentabilidade. E não é possível pensar em sustentabilidade com 3 crianças sendo estupradas por hora no Brasil, ou sendo o segundo país com maior índice de exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, para finalizar minha fala, Emília, eu só queria recomendar e pedir que todos assistam um documentário que nós lançamos. É um documentário excelente, da mesma produção de Aruanas, chama Um Crime Entre Nós. Está gratuito, tanto no GNT Play, quanto numa plataforma chamada Videocamp. Este espaço é muito pequeno, eu estou passando aqui só para dar uma mensagem de alerta e dizer o seguinte, assistam o filme. É um filme bonito, interessante, é um documentário e vai dar dimensão para vocês todos que estão assistindo da importância desse tema. Nós temos aqui um trailer do filme, nós vamos passar agora. Isso, ótimo. Isso. Boa, muito bom. Vamos passar agora.
primeiro momento eu ficava com medo porque ele me ameaçava. Se você contar pra sua mãe, eu mato sua mãe e mato você também. Exploração sexual da criança não pode ser paisagem. É uma coisa tão horrível essa, que eu acho que causa um certo distanciamento. Você fala, eu não quero nem ver, não quero saber. A exploração sexual hoje ela acontece nas festas, no meio político. And the more accessible pornography is, the more you drive demand. Ele não se sente um criminoso, apesar do Código Penal dizer que é crime. Alguém alguma vez já chamou a polícia ou chamou o conselho tutelar? Só tem duas opções: denunciar ou ser cúmplice. O mundo de paz é esse, onde a gente não roube a infância de ninguém. Eu acho que a gente tem que rever as nossas urgências. Para ontem. É assustador, né? Tudo isso que a gente acabou de ouvir e realmente a gente acaba não tendo esse conhecimento do que de fato ocorre. É como você disse, é um problema invisível. E qual é a função, qual é a ação do Instituto Liberta? Olha, nós temos trabalhado com campanhas nacionais. Nós somos um instituto de conscientização e capacitação. Eu falo que a nossa missão, apesar do imenso desejo do doutor Eli da gente acabar completamente com a violência sexual contra crianças e adolescentes, este é um desejo que um dia, se Deus quiser, a gente vai alcançar, mas o primeiro passo é fazer o Brasil falar sobre este assunto. O Brasil tem que tratar a violência sexual como um problema, assim como trata a discussão de educação, de saúde, de política, tem que se falar sobre isso. E por que isso, Emília? Porque a gente sabe que um problema dessa magnitude, ele só é vencido com construção de políticas públicas efetivas. Nós somos uma ONG forte, tem outras ONGs maravilhosas que fazem trabalhos lindos, mas isso é uma questão de política pública. Agora, a política pública ela só se constrói a partir da pressão social, não é? Porque o gestor público, naturalmente, não vai buscar soluções para o que não é um problema. Ele trabalha, o gestor público, e é razoável que seja assim, por meio de pressão social. Então, a gente precisa fazer o Brasil se sentir desconfortável. A gente precisa fazer o Brasil se sentir constrangido de ter 3 crianças estupradas por hora. Né? E a hora que isso for um constrangimento, pressionar o poder público, no bom sentido, para a construção de políticas públicas efetivas. Luciana, em que estados já existe um programa do Instituto Liberta com governos? Olha, a gente tem você perguntou como é que o Instituto trabalha, então a gente trabalha com campanhas, mas a gente trabalha muito com a rede pública de ensino, porque a gente acredita que a escola é um ambiente muito importante para se tratar deste tema, até para denunciar, porque vocês sabem, tem um dado muito triste nisso tudo que eu não falei, que quando eu falo do dado do Ministério da Saúde, de 3 crianças estupradas por hora, mais de 90% acontecem dentro das residências. Né? Então, a gente está falando de situações de pai, padrasto, familiares, a maioria homens, e a maioria são meninas, e a maioria meninas negras. Então, quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que a criança, às vezes, ela só tem um lugar para pedir socorro. E este lugar é onde tem um adulto responsável que não é da família, e que é a escola, na figura do professor. Então, a gente tem uma parceria muito grande com o Estado de São Paulo, o município de São Paulo, a Rede Pública de Educação, para trabalhar professores, conscientização, o que fazer, como agir, não é, nesses casos. E a gente também desenvolveu um trabalho com o Pará, uma parceria com o governo do Pará. Nós estávamos fazendo essas conversas com os professores da Rede Pública do Pará, agora veio o confinamento, a gente fez Belém, região metropolitana, e na hora de ir agora para o interior, a gente está esperando essa condição melhorar, né? Então, quando você faz um bem, não tem a volta atrás, não existe. Existe o bem daqui para o futuro. Todo bem que você faz, você leva junto na eternidade. Não tem nada que você faça que você não leva junto. Ou o bem que você faz, ou o mal que você faz. Então, fazer o bem é ajudar Deus a gerir o mundo, é ajudar a gente a sermos humanos inteligentes, não egoístas, com conteúdo de vida. Imagina alguém que tem muito dinheiro, não ajuda ninguém, morre com todo o dinheiro trancado na gaveta, e pessoas morrendo ao seu redor. Você acha normal? Isso é um diabo, um monstro. Para não sermos monstros, temos que fazer o bem. Cada um faz o bem à sua maneira. Um faz o bem com educação, um faz o bem com saúde, um faz o bem com prostituição,
faz o bem com comida, com bebida, com saúde. O bem não tem fim. Bem é o bem. Aliás, estamos abrindo em São Paulo um comitê do bem. Empresários que vão se dedicar nas horas vagas a falar do bem, não fazer o bem por eles, para falar do bem e contagiar o bem a nível Brasil. Empresários importantes. Senhor Eli, quanto em relação ao PIB há de doação no Brasil? 0,2%. Os Estados Unidos é 10 vezes mais. Nossa. E Cláudio, você quer... Como o PIB brasileiro é 10 vezes menor que o americano, então passa a ser 100 vezes menor. 100 vezes maior. O PIB no Brasil é muito menor que os Estados Unidos, obviamente, então a proporção ela desequilibra. Então é 0,2% do Brasil e 2% dos Estados Unidos em relação ao PIB de cada um. Existe uma meta de aumentar isso através do Instituto Bem Maior? Existe, queremos duplicar isso em 10 anos, ir para 0,4%. Um exemplo disso que a gente fez um projeto que distribuímos 100 mil reais para 50 empresários no Brasil inteiro, para que eles, por sua vez, passam a ganhar dinheiro e ajudar o bem na cidade onde ele está. Deu muito certo, vamos repetir a dose esse ano, se não me engano. Que bom. Mais uma coisa, essa semana eu fechei com a Fundação Dom Cabral um contrato de 10 mil microempresários. Eles vão formar 10 mil microempresários. Pegar a pessoa da favela ou da rua, que tem bico, ensiná-los a ser mais eficientes e ganhar mais dinheiro para poder pagarem, para ajudar outros a estudar ou fazer o que pode fazer em termos de bem. Confesso que hoje eu me senti perto, não senti que nós estávamos no ambiente virtual diante de tantos depoimentos, da presença da Suzy aqui conosco também. Eu quero registrar que aqui no nosso chat nós só tivemos agradecimentos, elogios. Eu vou lhe enviar toda essa comunicação aqui de várias pessoas. Luciana, também já colocaram aqui no chat o link para o filme, não é? do Instituto Liberta. Nós vamos distribuir também isso entre os nossos filiados. E caminhando aqui, infelizmente, para o final da nossa live, eu registrei aqui e quero falar sobre uma frase que eu ouvi recentemente, seu Eli, de um médico pediatra chamado Sullivan Mota, aqui do Ceará. Ele passou muitos anos atendendo a classe mais abastada, né, no seu consultório, e depois ele largou o consultório para cuidar do instituto chamado IPRED, que por muitos anos lidou com crianças desnutridas, subnutridas, e foi um trabalho assim reconhecido nacionalmente e até internacionalmente. Mas ele falando comigo e com o meu filho também, ele me trouxe um ensinamento que eu acho que é dos mais importantes. Ele dizia o seguinte, que na simplicidade há dignidade, mas na miséria não há. Então, o que fica aqui para mim, como um grande aprendizado, acho que para todos também, é que cada um de nós veio ao mundo com um compromisso, né? Com um compromisso, e nós precisamos zelar por isso, zelar pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu ouvi também em uma entrevista sua que não importa se você tem pouco, se tem pouco, você pode doar. Se você tem muito, pode doar também. Inclusive, foi esse o exemplo do seu pai, né? Então, eu só posso concluir aqui, abrindo o microfone para uma consideração, para as palavras finais suas, porque nós somos muito gratos e tivemos um grande aprendizado no dia de hoje. Mais um desafio. Cada um de vocês dobrasse a caridade que ele faz para as ONG que lhe ajuda. Repito, o dinheiro vai de vocês para vocês. Vocês não são os gestores, ninguém passa por esse dinheiro. Vocês vão gerir esse dinheiro. Então, que vocês doem o dobro do que costuma dar a obras que vocês costumam dar. Ninguém tem que saber aonde, como, quando. Basta vocês prometerem e está resolvido. A palavra confinamento que estamos passando em hebraico é meditar. Então, é meditação forçada. Quem medita pensa em quê? Pensa em Deus, pensa nele, pensa no futuro, pensa na alma, pensa na sua essência. Então, em vez de esperar a morte para poder pensar, vamos pensar isso agora em vida. É muito triste alguém morrer e não ter feito a sua missão na vida.